Olá, tudo bem? Como é que você está? Continuamos a nossa conversa com os líderes dessa vez. Líder também tem coração e tem alguns inimigos do coração do líder e a gente vai continuar essa conversa. Vem comigo. O Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5, vai revelar mais um dos inimigos do coração e das emoções de um líder, aquele que bagunça a alma mesmo. Olha só, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe quem escreve isso? Davi. Davi era rei, líder da nação. Havia pecado e estava tentando esconder o seu pecado. Por fora, as vestes, a postura de um rei, de um líder, que carregava na sua posição valores, princípios, referência para as pessoas, principalmente de fé. Haviam várias pessoas, uma nação inteira, que se inspirava na trajetória de Davi, que se inspirava no exemplo de Davi. E em determinado momento, o pecado de Davi entra em conflito com as coisas que ele dizia, com as coisas que ele afirmava, com a postura que ele aparentemente tinha de confiança em Deus, de fé em Deus, de santidade nas mãos de Deus. Quando isso acontece, isso costuma rachar a alma de um líder. Quando alguém numa posição de liderança se vê com uma vida secreta, onde sustenta princípios e valores totalmente opostos à sua fé, isso adoece as emoções de alguém. E adoece profundamente, viu? A pessoa vai ficando abatida, vai ficando desmotivada, vai ficando entristecida, vai começar a buscar subterfúgios e ela vai começar a buscar planos, elaborar saídas e estratégias não para o bem das pessoas que ela representa, vai começar a elaborar e gastar energia pensando em medidas para encobrir os seus próprios pecados. O que eu preciso dizer? O que eu preciso fazer para que a minha liderança não entre em xeque porque eu estou vivendo exatamente o contrário do que as pessoas esperam de mim, do que a posição espera de mim? Qualquer um que não tem alguma tendência de psicopata vai adoecer com isso. Sabe por quê? Porque você precisa bancar um papel. Olha, tem um ator muito famoso que é o maior ganhador de Oscars que já teve na história dessa premiação, chamado Daniel Day-Lewis. Esse ator é fantástico e ele tem um método muito peculiar. Ele entra no personagem de tal maneira que mesmo quando a câmera diz corta, ele continua no personagem. Ele, em toda a gravação, em todo o filme que ele faz, ele exige ser chamado pelo nome do personagem, ser tratado como se ele fosse aquele personagem. Se o personagem tem um sotaque, ele sustenta o sotaque fora das câmeras. Se ele tem um determinado vício, um determinado hábito, ele continua com os mesmos hábitos e os mesmos vícios. Se existe um outro ator que ele faz oposição ou que o seu personagem não gosta muito, ele continua se portando por trás das câmeras como se não gostasse da pessoa. Enfim, ele desaparece dentro do papel. Eis que no seu último filme, o desgaste foi tanto, mas tanto, que ele se aposentou. Quando perguntaram por que ele não faria mais filmes, ele ainda tinha idade para continuar uma obra rica. Ele respondeu que o papel havia esgotado ele tanto, mas tanto, que ele não tinha mais energia de filmar mais nada. Ou seja, fingir ser alguém que não se é, levou esse ator ao esgotamento total.
Um outro ator chamado Brian Cox, que é um outro grande crítico desse método, deu a seguinte declaração: eu não gosto muito dessa postura de imergir no papel e vivê-lo até quando a câmera diz assim, corta. Por quê? Porque isso leva a um desgaste intenso, não é à toa que esse ator se aposentou. Para o Brian Cox, quando você interpretava um papel, deveria ser por uma medida pequena de tempo, por causa do desgaste provocado em fingir ser quem não se é. Vamos voltar para a liderança agora? Há alguns líderes que decidiram interpretar um papel. Interpretar o papel do santo, interpretar o papel do competente, interpretar o papel de quem tem sempre razão, interpretar o papel de quem não erra, interpretar o papel do confiante, e resolveram esconder todas as rachaduras, todas as manchas debaixo do tapete. O que acontece? Ninguém suporta fingir por tanto tempo. Ninguém suporta bancar um papel por tanto tempo, principalmente alguém que é tão observado quanto um líder. A falta de folga da interpretação desse papel rasga a alma por dentro, destrói o indivíduo por dentro, consome-o por dentro. E não é à toa que muitos líderes começam a sofrer de burnout, começam a cair em depressão, entram em colapso. É como se a alma desse líder dissesse: você não é isso, eu estou cansada, eu não aguento mais bancar esse papel, eu não vou mais te apoiar nisso, e o corpo entra em colapso. Se você é esse líder, se você tem se sentido assim, cansado, abatido, ao ponto do colapso, talvez uma pergunta que você deva fazer é: será que você não deixou de ser você mesmo? Será que em algum momento você passou a interpretar um papel? Será que você tem encoberto aquilo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus já tratou e você tem passado a se portar como alguém perfeito? O papel de perfeição é impossível de ser interpretado à frente dos outros. A liderança de Jesus, que Jesus nos ensina, é diferente. Jesus é aquele que no jardim do Getsêmani assumiu, diante dos discípulos que haviam acompanhado ele, que estava aflito e que precisava que os seus discípulos orassem junto com ele. Mas que espécie de líder é esse que assume a sua aflição para os seus liderados e diz: me acompanhem? É o tipo de líder que não está interpretando um papel. É o tipo de líder que não está fingindo ser alguém que não é. Siga o exemplo de Jesus. É verdade, Jesus não pecou, mas é verdade, Jesus se afligiu. Jesus, quando perdeu um amigo querido, Lázaro, não se furtou de chorar, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo adiante. Mas alguns de nós querem fingir uma confiança que não tem. Segura as lágrimas, esconde a fragilidade para mostrar para as pessoas que é forte. Se o próprio Jesus chorou, por que o líder, quando tem vontade de chorar, não simplesmente chora? Se você fizer isso, você vai ensinar as pessoas que são igualmente frágeis a você o exemplo de como se lidar com a falha humana. Você vai dizer assim: eu sou feito do mesmo material que você, eu falho como você, tenho limitações como você, olhe como eu lido com elas, e eu começo assumindo-as, eu começo confessando, eu começo me apoiando na graça e no amor de Deus. Mas se você lidera fingindo ser alguém perfeito, provavelmente seus liderados vão tentar ser perfeitos também. E eles vão ser esmagados pela mesma pressão que está te destruindo. Não deixe isso acontecer. Às vezes você é o líder da sua família. Você é um pai que interpreta um papel para os filhos. Os filhos te têm como um pedestal, o mesmo pedestal que você se pôs. E eles são esmagados pela expectativa da perfeição. É ou não é verdade? Agora, se você é um pai que quando erra, assume o erro, pede perdão,
se reconcilia, se apoia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus através de Jesus, você inspira os seus filhos a fazer o mesmo. Se você é alguém, um pai ou uma mãe, que simplesmente se bloqueia e interpreta a perfeição, você vai adoecer seus filhos. Seus filhos vão crescer traumatizados, seus filhos vão crescer com medo de serem descobertos na sua imperfeição e nas suas falhas. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, de coração eu te digo isso. Porque talvez você que está do outro lado seja essa pessoa agora. Não suporto mais essa máscara. Joga ela fora. Joga ela fora e assuma suas falhas. Joga ela fora e pare de fingir. Joga ela fora e se sustente na graça e na misericórdia de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe e até semana que vem.